Salve, salve, sétimo ano! O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos tenham curtido suas férias, seu merecido descanso e estejam animados para esse retorno, para a continuidade, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, para o encerramento do ano. Foco para que possamos todos concluir esse difícil ano, que está sendo 2020, diante de tantas mudanças, de tantas adaptações, de tantas inovações para todos, de tanto aprendizado, É isso aí. Bem, importante nesse momento que façamos uma retomada de conteúdos. Afinal de contas, já faz alguns dias, e estudávamos a proposta de regionalização do Brasil, a proposta do IBGE, aquela que divide o Brasil em 5 grandes macro-regiões: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Então, a nossa apostila sugeriu o início de trabalho pela região Nordeste. E nós fizemos todo um apanhado geral da região Nordeste, localizando a região Nordeste no território brasileiro, estudando as 9 unidades federativas que compõem a região Nordeste e suas respectivas capitais, e principalmente falamos das 4 sub-regiões nordestinas. Importante esse estudo, esse aprofundamento das diversidades e diferenças sub-regionais do Nordeste, para definitivamente quebrar aquele modelo, aquele conceito, aquele preconceito que a maioria faz sobre uma região pobre, uma região seca, semiárida, da Caatinga. O Nordeste apresenta também muitas diversidades. Isso é reproduzido de uma maneira muito, muito notória nas suas 4 sub-regiões. Nós já estudamos 2 dessas sub-regiões. Nós estudamos a Zona da Mata e também o Agreste, essa sub-região de transição. E nesse nosso retorno, pós-férias, estaremos agora falando das outras 2 sub-regiões. Estaremos falando do Sertão e suas características, a maior sub-região nordestina, e também o Meio Norte, outra sub-região de transição. Ok? Então vamos ajustar os nossos materiais, os nossos conteúdos para a sequência desse trabalho. Veja bem, importante nesse momento a gente observar aqui esse mapa das 4 sub-regiões que eu falava anteriormente. Seguindo aqui a legenda do mapa, a gente tem o verde mais escuro aqui para a Zona da Mata, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Acompanha uma boa parte da extensão do litoral nordestino. O amarelo para o Agreste, e essas 2 sub-regiões nós já estudamos, já as caracterizamos. E hoje falaremos do Sertão, aqui a maior, de cor laranja pela legenda, e também do Meio Norte, ok? Então, seria essa a localização dessas 4 sub-regiões. É a papinha do nenê! Papinha do nenê, fácil, fácil. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, ok? Falamos dos climas nordestinos. Relembrando, o sertão não é a única paisagem, o clima tropical semiárido não é o único clima da região Nordeste e também da vegetação nordestina.
Zona da Mata já trabalhado, Agreste já trabalhado. Vamos dar sequência a partir aqui então do sertão, analisando as suas características. Bora? Vamos nessa? Analisando a região Nordeste de leste para oeste, ou seja, do litoral para o interior, após o Agreste encontra-se o sertão, a maior região nordestina que se apresenta sob influência dos climas tropical e principalmente tropical semiárido. Então, esses são dois aspectos que a gente deve considerar, né? Ser a maior sub-região nordestina e o predomínio do clima tropical semiárido, que só existe nessa sub-região nordestina. Em todo o território brasileiro, apenas nessa sub-região é que nós podemos identificar esse tipo climático. Nesse último, em certas regiões, a pluviosidade, a quantidade de chuva, chega a ser inferior a 500 milímetros anuais. As chuvas mal distribuídas durante o ano concentram-se principalmente entre os meses de janeiro e abril. Outra informação importante sobre o clima tropical semiárido: é muito quente, é o mais quente entre os climas brasileiros, o que apresenta as maiores médias térmicas, e o mais seco, 500 milímetros anuais. A época mais chuvosa ocorre no verão do hemisfério sul, período por vezes denominado de inverno pelos sertanejos em razão de chuvas. Como no sertão não tem a estação de inverno propriamente dita, eles denominam o período chuvoso, que aqui no hemisfério sul é entre o final do ano e o começo do outro, entre dezembro a março, do período de inverno nessa sub-região, no sertão. E sertanejos é o nome atribuído às populações, às comunidades, às pessoas que vivem nessa sub-região nordestina. Caatinga, outro nome a se guardar, é a vegetação original, predominante no sertão nordestino. É uma formação exclusivamente brasileira. Apesar de contar com várias características comuns a de áreas de climas semiáridos, como as plantas xerófitas, adaptadas à escassez e à irregularidade no regime de chuvas. Então, aí uma espécies endêmicas, ou seja, só existem no sertão nordestino brasileiro. Elas se assemelham a outras plantas que são assim caracterizadas, plantas xerófitas, as plantas que se adaptam a climas quentes e secos, dos desertos, das regiões semiáridas. Elas possuem raízes profundas para captar água do subsolo, elas substituem folhas largas por espinhos, elas durante a época das secas derrubam as folhas, por isso que ficam com um aspecto esbranquiçado, e daí o nome dessa mata, é um nome indígena. Caatinga significa mata branca na língua tupi. A caatinga passou por severas mudanças no decorrer do tempo em consequência da ação humana. É considerada uma das vegetações que mais sofreram devastação no país, em grande parte devido ao uso da madeira para indústrias locais e também devido às queimadas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, mais de 45% dessa vegetação já foi alterada. Então, ao contrário do que muitos imaginam, a caatinga vem sofrendo também um processo de devastação, de destruição, já muito acelerado, considerando também que a região Nordeste, como a gente já estudou, foi a primeira região do território brasileiro a ser ocupada.
Então o histórico é muito maior de transformações nessa região. A própria Zona da Mata, que a gente já comentou também, onde profundas alterações na Mata Atlântica, o ciclo do pau-brasil, o processo de ocupação do solo pela agricultura, pela urbanização, que também em muito transformou a Zona da Mata Nordestina e no Brasil todo. Algumas áreas do sertão apresentam características vegetacionais típicas de faixas de transição. Entre áreas de caatinga e de cerrado, por exemplo, ocorre a chamada mata seca, situada em regiões mais distantes dos cursos de rios, em áreas menos irrigadas, apresentando espécies com graus diversos de quedas de folha nas épocas mais secas, o que eu mencionei, né? A caatinga tem algumas espécies de nome bem peculiar, como o cacto chamado mandacaru, que é quase um símbolo da caatinga, o xique-xique, a barba de bode, é um exemplo desse tipo de vegetação. Ok? A outra sub-região nordestina, 7º ano, que falaremos na aula de hoje, é o meio norte. E eu já expliquei para vocês, né, que o meio norte é, como o agreste, uma área de transição. Então, essas áreas de transições, elas apresentam características mistas, porque elas estão separando, né, paisagens com características muito distintas. Então, elas ficam entre essas paisagens. O meio norte é uma zona de transição, é uma área de transição entre a Caatinga, que, como eu já mencionei, tem um clima quente e seco, e o domínio amazônico, que também tem um clima predominantemente quente, porém muito úmido. Então, essa área de transição entre esses dois domínios, com essas características muito diferentes, é o meio norte. Essa paisagem que a gente está vendo aí na apostila reproduz muito bem as características da região do meio norte, também chamada de Mata dos Cocais, porque ali predominam duas espécies, né, de palmeiras, uma de nome carnaúba e a outra de nome babaçu, que são bastante exploradas pela atividade do extrativismo vegetal na região. Falaremos sobre o meio norte então. Na sub-região do meio norte existem dois climas predominantes. Olha lá, por isso que é uma transição. O tropical, caracterizado pela alternância entre uma estação mais seca, o inverno, e uma estação chuvosa, o verão. O equatorial, existente em uma pequena faixa no oeste do estado do Maranhão. Nessa região, os índices pluviométricos são mais elevados, aproximadamente 2.000 milímetros, com temperaturas elevadas. Veja como as características de pluviosidade já são muito diferentes da do sertão. A gente está falando de uma sub-região nordestina que chove, e chove bastante. Não tem nada a ver com seca, nada a ver com clima tropical semiárido. Nessa sub-região destaca-se a vegetação de cerrado, de caatinga e a Mata dos Cocais. Veja, 3 paisagens vegetais se misturam nessa faixa de transição. Essa última é considerada uma vegetação de transição entre a floresta equatorial amazônica e a caatinga. A vegetação é originalmente composta de espécies palmáceas, como eu havia mencionado, como o babaçu, a carnaúba e o buriti, que também é um tipo de palmeira. Além de arbóreas como a oiticica, é uma espécie de árvore da região. O crescimento do cultivo da soja vem provocando mudanças na vegetação original. Por outro lado, as comunidades tradicionais extrativistas, formadas por
babaçoeiras e quebradeiras de coco praticam o uso sustentável dos recursos naturais para fabricar os produtos como cestos de comida com as palhas das folhas, alimentos como azeite e farinha, até mesmo sabonete. A carnaúba ela é conhecida como a árvore da providência, porque dela tudo se aproveita: raízes, fruto, o tronco, as folhas. Pessoal, dessa forma a gente encerra a nossa fala nesse prazeroso retorno aos nossos trabalhos sobre as duas últimas sub-regiões nordestinas, Sertão e Meio Norte. Fica a velha e conhecida dica, né, para vocês realizarem as atividades da apostila, assim como as atividades do CA, para aprofundamento desse tema, e ocorrendo algumas dificuldades nas nossas aulas online, poderemos esclarecê-las, ok? Deixo aquele velho e conhecido recado. Fechou o seu coração. Fui!